Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, existe aquele ditado: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. Muitas vezes esse ditado é usado para expressar uma preocupação do local onde frequentamos. Ora, cuidado, nossas mães principalmente usam muito esse ditado, né? Olha, cuidado, esse lugar que você frequenta, esses amigos, essas companhias, você vai acabar se identificando com esse lugar, com essas companhias. Bem, nosso Senhor Jesus não está muito preocupado com esse ditado, não é? Ele está preocupado em salvar almas, em salvar pecadores. Graças a Deus, Ele está preocupado conosco. Nós somos pecadores. Bento XVI colocou uma vez, num daqueles livros que ele costumava escrever, as pessoas falam assim: tem pecadores na igreja. Bom, ainda bem, porque há lugar para mim então. Porque se houvesse só santos, então, pobre de mim, ainda não sou santo, não teria lugar para mim. Mas nosso Senhor veio justamente para buscar os pecadores. Então Ele não se importa com o que vão dizer a seu respeito, Ele se importa em salvar. Então Ele vai ao encontro, Ele está lá. Mas Ele está lá no meio, não como mais um, não como companheiro de pecado. Ele não vai lá para pecar junto com os pecadores, mas Ele vai para dar dignidade. Então, a gente pode ficar pensando, né? Como que era esse banquete, esse estar à mesa com Mateus e com os demais? Que tipo de conversa? Como que era o estar ali com o nosso Senhor? Ora, nosso Senhor, porque é Deus, 3 vezes santo, Ele dava dignidade ao ambiente. Ele elevava a conversa. Ele trazia um bom tom. Assim deve ser conosco também. Nós, como cristãos, como católicos, como aqueles que já foram resgatados pela graça de nosso Senhor, já somos batizados. Nós devemos fazer isso com os ambientes também. Não devemos ter medo do mundo, mas redimir o mundo com a nossa presença, com a presença de batizados, com a presença de católicos. Então, quando estamos no meio de pecadores, quando estamos em certos ambientes, claro, com toda a prudência, com todo o cuidado, mas lá no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso colégio, na nossa vizinhança, a gente tem que elevar o tom, dar dignidade para aquele local, dar a dignidade
da filiação divina. Então, saber dialogar com todo mundo, não ter medo dos pecadores, porque nós somos pecadores também, mas com categoria, como filhos de Deus, como aquilo que dizia um autor eclesiástico dos primeiros séculos: os cristãos são a alma do mundo. Se nós nos escondemos, se nós fugimos simplesmente, eu não vou estar nesse local porque eu vou me contaminar, não quero saber dessas pessoas longe de mim, o que vão dizer de mim se me virem com essas pessoas, né? Se alguém me vir estando neste local, o que vão dizer de mim? Bom, não importa tanto o que vão dizer de você, mas o que importa é o que Deus tem a dizer sobre mim, sobre o meu testemunho, sobre aquilo que eu sou chamado a fazer. Cristo diz: eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores. Se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, eu devo imitá-lo também e chamar estes pecadores. A memória que celebramos hoje nos ensina um pouco sobre isso. Nós celebramos a memória de Santa Isabel de Portugal. Ela, que nasceu na Espanha, foi educada em berço católico, casou-se com o rei de Portugal, Diniz, e ali naquela coroa teve que suportar muita coisa, coisas terríveis. E no entanto ela não foge daquela situação, mas dá dignidade à coroa de Portugal. As pessoas se lembram, é a rainha Santa Isabel de Portugal. Então, não estão tão lembrados das coisas más, mas se lembram da pureza da rainha. E suportou muitas coisas mesmo. O seu marido, vamos dizer, que não era o mais exemplar dos maridos, fez muita coisa errada, atraiu. A nossa fé católica, o Código do Direito Canônico diz que há certas situações dentro do matrimônio, situações humilhantes, degradantes, quando uma das partes põe em risco o bem físico e espiritual. A igreja diz que a mulher ou o marido não são obrigados a suportar aquela situação quando há aquele risco. É possível a separação de corpos, embora se mantenha o vínculo matrimonial. Mas é possível a separação de corpos quando há esse risco grande ao bem físico e ao bem espiritual. Mas Isabel, por isso que é santa, heróica, ela se mantém firme até o fim. Cuida do seu marido doente, perdoa-lhe todos os erros, todas as traições e vai até o fim. Ama até o fim, como Cristo, né? Cristo amou até o fim, até a última gota do seu sangue. Depois, uma vez que o seu marido falece, ela entra para a ordem franciscana. Aliás, se torna religiosa clarissa. Mas essa presença que dá a dignidade, nós também no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, diante daqueles que pecam contra Deus e contra nós, nós devemos pedir essa graça da virtude heróica de suportar muitas vezes as dificuldades para salvar as almas, para salvar os pecadores, para dar dignidade a este mundo corrompido pelo mal e pelo pecado. Peçamos a Deus esta graça de sermos a alma do mundo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.